Imagina viver em um mundo onde cada passo poderia te colocar frente a frente com criaturas tão bizarras e assustadoras que parece até mentira que um dia elas andaram pela Terra. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E são exatamente essas criaturas, galera, que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quetzalcoatlus northrop. Esse bicho era meio parecido com uma cegonha, galera, só que do tamanho de uma girafa. E ele também conseguia voar. Inclusive, ele era o maior animal voador que já existiu, com mais de 10 metros da ponta de uma asa até a outra, galera. Só para vocês terem uma ideia, ele era praticamente do tamanho de um avião pequeno. E ele não precisava de penhasco nem de vento forte para sair voando. Ele simplesmente usava a força dos braços, tipo um pulo explosivo para cima, abria as asas gigantes e pronto, já estava no ar. Mas mesmo ele conseguindo voar, pessoal, ele passava boa parte do tempo no chão, andando com as asas dobradas e caçando animais menores com seu bico de quase 2 metros de comprimento, galera. Aliás, durante muito tempo, pesquisadores até acharam que ele era tipo um urubu gigante, que só comiam carcaças de dinossauros, mas hoje se sabe que não. Eles eram um predador ativo mesmo, galera. Mas infelizmente, quando o asteroide atingiu a Terra, esses gigantões não tiveram chance nenhuma e acabaram sumindo junto com várias outras espécies. Stemnosuchus mirabilis. Essas criaturas andavam pelos pântanos da Rússia, galera, há mais de 260 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros ou de qualquer mamífero existir. Eles eram uns bichos, galera, enormes, com 2 pares de chifres saindo da cabeça em direções diferentes. Esses chifres não serviam para defesa e nem para caça, era só para impressionar os outros da mesma espécie. Mas o mais incrível, pessoal, é que eles não viviam sozinhos, mas sim formavam rebanhos, tinham comportamentos sociais e até usavam sinais para se comunicar, algo que nós vemos muito nos mamíferos hoje em dia, né, galera? Com isso, podemos dizer que eles eram praticamente um protótipo do mamífero, mas no corpo de um réptil. Inclusive, pessoal, esses bichos faziam parte justamente de um grupo que mais tarde daria origem aos verdadeiros mamíferos, ou seja, o que parecia só mais uma criatura bizarra e cheia de chifres, na verdade eram nossos ancestrais distantes, galera. No fim, ele acabou desaparecendo, mas sua linhagem sobreviveu a várias extinções e milhões de anos depois ele acabou dando origem a todos os mamíferos que a gente conhece hoje, incluindo nós. Interessante, né, galera? Titanoboa. Imagina você tá andando tranquilo e de repente dá de cara com uma cobra que é praticamente do tamanho de um ônibus. Pois é, galera, esse monstro existiu de verdade. Só para vocês terem uma noção, ela podia chegar a mais de 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Ela chegou nesse tamanho, galera, por causa do clima da época, já que naquele tempo a Terra era praticamente uma estufa natural, ou seja, muito mais quente do que é hoje. E como as cobras têm sangue frio e precisam de calor para sobreviver, esse calor extra foi tipo o combustível perfeito para a Titanoboa virar esse monstro. E outra coisa curiosa, galera, é que apesar desse tamanho todo, ela não caçava mamíferos enormes. Pelo contrário, o cardápio dela era basicamente peixes. Inclusive, pessoal, os dentes dela eram perfeitos para segurar bichos escorregadios que viviam nos rios daquela época. Mas como nada dura para sempre, quando o planeta começou a esfriar, a Titanoboa não conseguiu mais manter o corpo funcionando, galera, e acabou desaparecendo. Só de pensar que um dia existiu uma cobra desse tamanho,
dá até arrepio, né, galera? Ainda bem que a gente não viveu na mesma época desse monstro, né, galera? Mas antes de nós continuarmos, galera, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para mim pedir uma ajuda de vocês. Assim, ó, galera, como o meu canal ainda está no começo, faz muita diferença quando vocês deixam um like e também quando vocês se inscrevem, porque assim o YouTube entende que o vídeo foi um vídeo bom e começa a recomendar para mais gente. Então, se vocês puderem me dar essa força, pessoal, já deixa o like, se inscrevam no canal e lembrem também de ativar o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva cada vez mais a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Kelenkenguiermoi. Essa criatura foi descoberta após um estudante lá da Argentina, pessoal, encontrar um crânio de quase 70 centímetros de comprimento. Pois é, esse achado mostrou que um dia, galera, existiu um pássaro que mais parecia um pesadelo andando por aí. Esse bicho chegava a quase 3 metros de altura, galera. Corria feito um corredor olímpico e, se vivesse hoje em dia, conseguiria até quebrar o para-brisa de um carro apenas com o bico, de tão forte que era. Só para vocês entenderem o terror que eram essas aves, galera, após os dinossauros sumirem, essas aves assumiram o topo da cadeia alimentar aqui na América do Sul. E elas até ficaram conhecidas como as aves do terror. Então, por esse nome, vocês já entenderam, né, galera? Que elas não eram brincadeira, mas não era só o tamanho que assustava. O bico era curvado, reforçado e movido por músculos do pescoço, que funcionavam como uma espécie de marreta, galera. E elas caçavam de um jeito simples, mas totalmente brutal. Elas corriam atrás das presas e, como eram rápidas, alcançavam rapidinho. E depois começavam a dar golpes até a vítima não ter chance nenhuma. E elas ficaram dominando a América do Sul por milhões de anos, galera, enfrentando até mamíferos predadores bem grandes. E mesmo assim, elas estavam vencendo. Mas aí os continentes voltaram a se conectar e chegaram os felinos e também outros predadores mais preparados. E foi aí que elas perderam o espaço, galera. Não porque eram fracas, mas porque estavam adaptadas demais a um cenário que mudou de repente. Mas mesmo assim, elas não deixaram de ser umas criaturas incríveis, né, galera? Iaclopteros renania. Essa criatura era tipo um escorpião gigante, só que ele vivia na água. Ele podia chegar a quase 3 metros de comprimento, galera. Aliás, ele era simplesmente um dos maiores predadores da água doce que já existiu. E esse bicho tinha um kit completo para caçar. Olhos enormes que enxergavam de longe, corpo leve que deixava ele bem mais rápido e garras gigantes com dentes perfeitos para segurar qualquer presa. Ele desenvolveu essas habilidades e ficou desse tamanho, galera, porque naquela época muitos peixes estavam desenvolvendo verdadeiras armaduras, como por exemplo placas duras, cobrindo todo o corpo. E como ele caçava justamente esses peixes, ele respondeu, ficando cada vez maior e mais forte, numa corrida sem fim entre predador e presa. Só que aí veio uma extinção em massa, pessoal, e grande parte desses peixes blindados sumiram de uma vez só. E como ele era especialista justamente em esmagar esses tipos de peixes, ele ficou sem cardápio e acabou desaparecendo também. No fim das contas, ele não sumiu por ser fraco, galera, mas porque era bom demais em algo que de repente deixou de existir. E agora eu quero saber de vocês, qual dessas criaturas vocês acham que seria a mais aterrorizante se existisse hoje em dia? Me contem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!